Olá pessoal, sou o professor Márcio e hoje vamos começar a nossa série falando de razões, escalas, proporções, regra de três simples e regra de três composta. E nessa aula vamos começar falando sobre razão, escala e proporção. Então temos que entender a sua parte teórica, porque entendendo a teoria fica mais fácil ir para a prática. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo. Meus queridos, vamos entender o conceito de razão. Vejam só, sendo A e B dois números reais, ou seja, pode ser qualquer número real, com B diferente de zero. Isso é muito importante, porque o B ele vai ser o denominador de uma fração. Então, ele não pode ser o zero, ok? Denomina-se a razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente A sobre B, ou A dividido por B. Esses dois pontinhos, assim como o sinal de fração, têm o mesmo significado que a divisão. Geralmente, quando calculamos uma razão, nós não efetuamos de fato uma divisão. Apenas deixamos indicado para dizer que aquela é uma razão. E nós lemos da seguinte maneira, que a razão de A para B, ou A está para B, ou ainda A para B. Percebam que podemos fazer a leitura de três formas diferentes. Veja que nós temos aqui uma fração de A sobre B. E eles recebem nomes para o seu numerador e para o seu denominador. Ou seja, A conhecido como antecedente e o B como consequente. Essa parte é muito importante a gente entender, porque quando o exercício pedir, por exemplo, calcule a razão de A para B, o numerador sempre vai ser a informação que vier primeiro. Portanto, se eu quero a razão de A para B, o A é o numerador, porque ele é o antecedente, e o B é o denominador, pois ele é o consequente. E isso é o que vem depois do enunciado da questão. Tudo bem? Meus jovens, temos duas formas de representar, seja na forma de fração ou na forma de divisão desses dois pontinhos aqui, A dividido por B. Essa representação de dois pontinhos nós vamos encontrar bastante nos exercícios de escala, viu? Vamos para um exemplo aqui para a gente entender essa situação. Um jogador de basquete num treino arremessou 15 bolas à cesta e acertou 9 vezes. Qual a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos desse jogador? Te chama a atenção aqui um momento, viu? Às vezes o estudante já vai colocando aqui 15 sobre 9. Se ele fizer isso, ele vai errar. Mas por que, Márcio? Veja bem, meu querido. O 15 ele tem a ver com o número de arremessos, né? Ou seja, o total. E o 9 é quantas vezes ele acertou na cesta. Veja aqui a pergunta, eu vou marcar aqui para a gente entender. A razão entre o número de acertos e o total de arremessos. Isso significa 9 vezes é o antecedente e o 15 é o consequente, ok? Vamos simplificar aqui o nosso resultado, né? Simplificando por 3. Então, nós temos 9 por 3 e 15 por 3. Isso equivale a 3 quintos. Isso significa que ele acertou 3 arremessos para cada 5 jogadas. Ou seja, para cada 5 arremessos, ele acerta 3 vezes na cesta. E a outra forma de a gente representar é dessa forma aqui, 3 dividido por 5. Tudo bem? Vamos passar para escalas. Ela é muito trabalhada, né, na geografia, na representação de mapas, como exemplo aqui 1 por 2000, 1 dividido por 200, 1 dividido por 1000. Trabalha também com plantas de casa, maquete e entre outros.
Entende então, vamos lá no seu conceito, que escala é uma razão entre o tamanho da sua representação dividido pelo tamanho real. Ou seja, meus queridos, é o quociente entre o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Bem simples, né? Vamos para um segundo exemplo aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse exemplo. Um terreno tem 50 metros de comprimento. E esse comprimento é representado no mapa por 20 centímetros. Qual é a escala do mapa? Primeira coisa que eu gosto de fazer nessa situação desse exercício aqui, nesse exemplo, vamos tirar os dados. Quais são as informações? E nós temos aqui o tamanho do desenho, que é 20 centímetros, e o tamanho real, que é 50 metros. Meu jovem, se você estivesse fazendo uma prova, você ia primeiro nas opções e olhar qual é a resposta, a unidade medida da sua resposta. Se estiver em metro, lógico que você ia passar o centímetro para metro, dificilmente você encontraria isso, mas não podemos descartar. Se estiver em centímetro, a gente tem que passar esse cara aqui, ó, metro para centímetro. E para o nosso exercício, eu vou colocar em centímetro. É assim que você faz, né, durante os exercícios, seja ele de física ou de matemática. Veja as unidades de medida, não podemos trabalhar com unidades diferentes. Então, 1 metro equivale o quê? A 100 centímetros. Logo, o seu tamanho real será de 5.000 centímetros. Aplicando aqui a nossa fórmula, que é bem simples, né? A sua escala vai ser o tamanho do desenho pelo tamanho real. Vamos cortar um zero em cima e um zero embaixo? Fica bem mais simples, né? Agora vamos simplificar por 2. Ou seja, a nossa escala será de 1 sobre 250. E o que isso quer dizer, né? Veja bem, é que a cada 1 centímetro corresponde ao tamanho real de 250 centímetros. E nós podemos também representar dessa forma aqui, ó. 1 dividido por 250. Bem simples mesmo, né? Meus jovens, agora vamos falar de proporção. E a sua definição é o seguinte: é uma igualdade entre duas razões, ou seja, uma fração que está envolvendo duas grandezas, uma no numerador e a outra no denominador, que pode ser de mesma natureza ou de naturezas diferentes. E ela é formada por 4 números reais, o A, B, C e D, e todos eles diferentes de zero. E toda vez que eles são tomados nessa ordem aqui, ou seja, A, B, C e D, formam uma proporção quando A na razão de B é igual a C na razão de D. Ou ainda, A dividido por B é igual a C dividido por D. Mas, Márcio, não entendi nada. Meu querido, calma, veja bem. Nós temos aqui, ó, uma igualdade entre essas duas frações. Melhor dizendo, entre duas razões. E sempre que isso acontece, nós temos uma proporção. E a forma correta da gente ler isso aqui é o seguinte: é que A está para B, assim como C está para D. Ou seja, formam uma proporção e são frações equivalentes, ok? Outra coisa importante aqui é que A, B, C e D, essas letras representam números e eles são chamados de termos da proporção. Então, nós podemos chamar aqui termo A, o termo B, o termo C e o termo D. E A e D são os extremos e o B e o C são os meios, ok? Agora eu te pergunto, por que A e D são chamados de extremos e o C e o D são os meios? O que vocês acham, meus jovens? Veja bem, o nosso A aqui, vamos olhar aqui nessa situação aqui, nosso exemplo. O nosso A, ele está no extremo do lado esquerdo. E o D já está no extremo do meu lado direito. Logo, esses dois carinhas formam o nosso extremo. E os meios já são aqui, ó, entre o B
e o C. Vamos aqui para o nosso exemplo para a gente entender o que a gente já falou até agora. Veja bem aqui. Vamos considerar essa ordem aqui, o 6, 9, 12 e 18. Eu posso fazer uma razão aqui entre esses carinhas. Ou seja, eu vou pegar aqui o primeiro, né? E o segundo, a razão do primeiro e o segundo, ou seja, 6 nonos. Vamos simplificar esses caras por 3. E fazendo isso, nós temos um resultado de 2 terços, não é isso? Agora, a razão também do terceiro e do quarto. E para isso nós temos o quê? 12 18avos. Vamos simplificar esse cara aqui por 6? Se eu simplificar por 6, eu tenho também 2 terços. Meus queridos, vejo que deram a mesma resposta. 2 terços e os 2 terços. Ou seja, 6 nonos e 12 18avos são frações equivalentes. Suas razões têm o mesmo valor. Sendo assim, nós podemos igualar essas duas razões, né? E dessa forma, nós temos uma proporção. Logo, ou portanto, que significa que esses 3 pontinhos, né? Portanto, 6 nonos, assim como 12 18avos, eles formam uma proporção entre eles. Tudo bem?